Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam Dossiê Nietzsche. Vida, obra e pensamentos do mais polêmico filósofo da história moderna, de Daniel Rodrigues Aurélio. Introdução. Alguns homens nascem póstumos. Vencedor de 2 Oscars, o filme Pequena Miss Sunshine, Little Miss Sunshine, dos Estados Unidos, de 2006, com 101 minutos, dirigido pela dupla Jonathan Dayton e Valerie Faris, famosos pelos videoclipes de Paula Abdul, Red Hot Chili Peppers, Weezer e R.E.M., produzidos nos anos 1990, narra a história de Olive Hoover, Abigail Breslin, a caçula da desestruturada família de Albuquerque, cidade localizada no Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. O sonho da graciosamente desajeitada Olive é virar uma Miss esbelta, cativante e admirada, coisa de menina. Um dia, em meio a uma briga doméstica, a pequena recebe um telefonema convidando-a para participar do Miss Sunshine, concurso de beleza infantil a ser realizado em Redondo Beach, no estado da Califórnia. Eufórica, ela grita, corre, pula, dança e saracoteia pelos cômodos da casa. Seus familiares, então, embarcam na aventura, cortando os mais de 1.000 quilômetros de estrada a bordo de uma peculiar e maltratada Kombi amarela. E, paro por aqui, o roteiro do cômico road movie é conhecido. Pequena Miss Sunshine, Olive, Oscar, Albuquerque, Redondo Beach, concurso de beleza infantil, Kombi amarela caindo aos pedaços. Este é o dossiê Nietzsche mesmo, não é? Sim, ouvinte, você está ouvindo o livro certo. Quem assistiu ao premiado longa-metragem vai se lembrar de Dwayne Hoover, o caladão e revoltado irmão adolescente de Olive, interpretado pelo ator Paul Dano. Obcecado por Friedrich Nietzsche, Dwayne lia e relia dia e noite Assim Falou Zaratustra, escrito em 1885, uma das obras-primas do filósofo alemão. Nada chocante e transgressora, a película de Dayton e Faris é uma produção simpática e tipicamente hollywoodiana, apesar do orçamento anunciado de $8 milhões, considerado baixo para os padrões das megaprodutoras de Los Angeles. Misturada à doçura de Olive e aos risos e lágrimas do público, lá estava a menção ao autor dos bombásticos O Anticristo, publicado em 1895, e Genealogia da Moral, de 1887. Será possível? Dwayne vestiu uma camiseta branca com os dizeres Jesus was wrong, Jesus estava errado. Mas nenhum cristão ousaria questionar a retidão e decência do rapaz com seus sonhos de carreira na aviação interrompidos. Como na obra nietzschiana, a aspereza da superfície não revela tudo sobre a dimensão da existência. Inspirador deste dossiê, Friedrich Wilhelm Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, deixou-nos uma obra filosófica e literária que transcende a gravidade dos tratados e os formalismos da academia. Sem medo do exagero, ele se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop. Seu pensamento desafiador e complexo não o impediu de ser, na medida do possível, bem popular. A internet, por sinal, dá conta desse fenômeno. Os números do Data Nietzsche falam por si. Uma rápida busca no sistema Google apontou cerca de 14.600.000 para Nietzsche, 676.000 para Nietzsche e 223.000 para Nietzsche. Como se percebe, subtrai-se frequentemente o S, o Z, o I do seu nome. Na rede social Orkut.com são registradas cerca de 330 comunidades sobre o filósofo de Röcken. Elas vão dos trocadilhos infames Tende Nietzsche, Rini Nietzsche, Nihilismo Miguxo, Nietzsche parece o Belchior, Assim falava nossos truta, aos fóruns de debate e reflexão crítica, Nietzsche Brasil, Friedrich Nietzsche, Genealogia da Moral, /Nietzsche. O pensamento nietzschiano estimula diferentes interpretações, às vezes conflitantes, paradoxais e reducionistas. Para muitos pesquisadores, a sua própria condição de filósofo seria discutível. Inclassificável, Nietzsche estaria na realidade mais para franco atirador da palavra,
um franco atirador com atitude filosófica e a mira calibrada. Várias frases cunhadas por Nietzsche ou simplesmente atribuídas a ele têm força equivalente à de ditos populares. Escritor habilidoso, seu estilo grandioso e poético era mesmo capaz de aforismos lapidares. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Aí está uma bela figura de linguagem extraída de Assim Falou Zaratustra. Campeã das campeãs, no quesito motivação na hora da dor e da provação, a redondíssima Aquilo que não me destrói fortalece-me é pinçada da coletânea de máximas Humano, Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, de 1878. Assim como Platão, Aristóteles, Maquiavel, Schopenhauer, Descartes e outros mestres, a larga difusão do pensamento de Nietzsche provoca efeitos positivos e negativos. Positivos, porque divulgam esquemas luminosos e aguçam a nossa imaginação. E negativos, pois nem sempre colocam conceitos em seus termos e significados adequados. De todo modo, provém dessa aparente confusão, originada, aliás, nas arestas e aberturas interpretativas propiciadas pelo texto nietzschiano, o interesse crescente dos leitores. Editados no formato de pocketbooks, seus livros atingem índices elevados de procura nas livrarias, bancas e demais pontos alternativos. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, até outubro de 2007, um dos recordistas de vendas no segmento era Além do Bem e do Mal, de 1886, com 38 mil exemplares comercializados. Há Nietzsches para todos os gostos e idades. Anarquismo, niilismo, existencialismo e pós-estruturalismo beberam nas águas abundantes de sua fonte. Conservadores e progressistas, autoritários e libertários, encontram em seus textos elementos justificadores de ideologias, planos, métodos e ações políticas. E as inevitáveis perguntas se sucedem. Nietzsche era tudo isso? Que teorias, autores, movimentos estéticos e sistemas filosóficos o influenciaram? Quais características levaram sua obra a ter múltiplas leituras e releituras? Que lance é esse de eterno retorno e super-homem? Por que Zaratustra? Suas teses subscreveriam o nazifascismo? O movimento anarco-punk deriva de suas ideias de homem, religião, sociedade e Estado? E a autoajuda? Ela tem uma faceta nietzschiana? Por que um pensador da segunda metade do século XIX continua a suscitar discussões acaloradas e a fascinar leitores no século XXI? Este dossiê Nietzsche tem o intuito de trazer uma visão objetiva, clara e acessível sobre a vida e a obra de um homem cujo pensamento nos conforta na inquietude e nos faz inquietos no excessivo conforto. Um homem nascido póstumo, no melhor sentido da expressão. Daniel Rodrigues Aurélio. Capítulo 1. Ecce Homo, um perfil biográfico de Friedrich Nietzsche. Durante os 4 anos da graduação em Sociologia e Política, mantive contato diário com professores, funcionários, colegas, centenas de livros, um bucólico abacateiro e Friedrich Wilhelm Nietzsche. Não era exatamente o Nietzsche em carne, osso e tutano que descansava num jazigo em Röcken há 102 anos, quando passei no vestibular em 2002. Também não se tratava de um improvável homônimo na lista de presença. O nosso Nietzsche era um quadro curiosíssimo e itinerante, de autoria incógnita, a circular de sala em sala pelas mãos dos alunos. Ele frequentou aulas de política, estatística e deve ser craque em antropologia urbana. De vez em quando fazia companhia aos bibliotecários, ao livreiro Adão, e quando menos se esperava, já repousava as madeiras fadigadas na velha cantina entre sucos, coxinhas e sanduíches. Aquela representação pictórica, ela ainda existe, pessoal, preservava o espesso bigode e a altivez indicada pelos desenhos e retratos conhecidos de Nietzsche, mas o realismo do rosto virava fantasia e surrealismo no corpo. Na ilustração do artista,
o filósofo rasgava a roupa naquele clássico movimento de transmutação do tímido repórter Clark Kent no valente Superman, e por debaixo das vestes descobria-se a pele de um tigre. O significado é evidente. Dos Eyes of the Tiger, de Rocky Balboa, aos documentários dos canais de televisão Animal Planet e Discovery Channel, o feroz predador é identificado com as qualidades de força, agilidade e determinação. O super-homem e o super-felino se mesclavam à figura de Nietzsche numa montagem idealizada. O quadro remete ao ideal nietzschiano do Übermensch, o super-homem ou além do homem, exposto pelo andarilho, filósofo, poeta e profeta persa Zaratustra, mitológico e histórico protagonista da mais lida das obras de Nietzsche. Nas páginas de Assim Falou Zaratustra, história, lenda e filosofia se entrelaçam na acuidade da escolha do narrador. Zaratustra, ou Zoroastro, teria vivido ali por volta de 600 a.C., nos arredores da Pérsia, atual República Islâmica do Irã, e no flanco ocidental do território afegão. As pregações do Zaratustra histórico manifestavam uma crença na divindade única e na oposição bem versus mal. Ele receitava monoteísmo e dualismo moral aos politeístas. O maniqueísmo de Maniqueu teve referência dogmática em Zaratustra. O zoroastrismo difundido da Pérsia à Grécia Antiga teria, portanto, alguma ascendência sobre a concepção monoteísta da tríade do patriarca Abraão, judaísmo, islamismo e cristianismo. A moldura universitária abre uma vereda para outra característica, dessa vez biográfica, do sujeito tema deste dossiê. Embora Nietzsche não tenha sido lá um modelo de super-homem, apesar dos seus feitos póstumos, seu exemplo é significativo de autor que se confunde com a obra. O seu olhar constante e inclemente para dentro da condição humana parecia querer nos mostrar as suas e as nossas entranhas, paixões, dores, incoerências, sofrimentos e as alegrias. Nenhum escritor, filósofo, cientista ou livre pensador produz arte e saber independente das suas experiências mundanas e cotidianas. A subjetividade, os medos e as crenças interferem na formulação de hipóteses, na descrição de teorias, na construção de cenários e personagens. O estilo dilacerado, tenso e iconoclasta contido nos livros de Nietzsche amplifica essa relação. A dimensão hiperhumanizada que contribui para aproximar leitores de qualquer época também é fator de más interpretações e conclusões frouxas, demasiado frouxas. Eu sou uma coisa, a outra é minha obra, adverte na abertura do capítulo Por que escrevo livros tão bons de Ecce Homo. Será que aquele tigre, super-homem da faculdade, debochava ou reverenciava Nietzsche? Homem de saúde frágil e um tanto amalucado no fim da jornada, ele teria sucumbido às dores da existência ou realizado por intermédio dos livros a vontade de potência? Que fique claro, então, o fato de ser tão autobiográfico não o tornou imune às biografias. Uma coisa é a autoidealização, a memória seletiva e a narrativa de carga pessimista ou glorificante. Outras são os trabalhos de resgate documental e análise de texto e contexto realizado por seus melhores biógrafos. O filósofo, musicólogo e professor da Universidade da Basileia, Basel, Kurt Paul Jans, produziu no final dos anos 1970 4 volumes de um extenso tratado sobre Friedrich Nietzsche, traduzido para o espanhol. Infância e Juventude, Los 10 años de Basileia, de 1869 a 1879, Los 10 años de Filósofo Errante e Los años del Hundimiento. A filosofia visceral e agressiva não reduziu Nietzsche à bizarra categoria dos achólogos tresloucados. Muitas de suas ideias hoje são consideradas marcos do pensamento ocidental moderno, ironicamente, pois o Ocidente foi por ele tantas vezes detonado nos campos da civilização, da religião e da moral. Elogiado, duramente criticado, Nietzsche é sempre tratado com respeito e seriedade pelos centros de estudo.
Grandes pensadores e literatos do século XX não escaparam à sua influência. Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Albert Camus, Thomas Mann, Michel Foucault, Raymond Aron, Martin Heidegger e Gilles Deleuze dedicaram longos ensaios sobre conceitos-chave do pensamento nietzschiano. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.